Olá, olá. Estou esperando aqui a Fernanda entrar para a nossa conversa. Estou esperando a Fernanda entrar, então, agora para essa conversa que a gente vai ter. Olá, Fernanda está entrando. A D, Mazzucchelli. E Sinara. E Oi, oi, Fê. tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Eu acho que eu fiquei escura aí. Deixa eu ver. Tá bom agora? Tá bom, pra mim tá bom. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde a cada um que tá aí com a gente. Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado, Fê. Falei para várias pessoas, olha, primeira, primeira live aqui no meu perfil, super incentivada pela Fernanda, encorajada também. E tô aqui torcendo para que seja um papo gostoso, né? E que Com possa contribuir com certeza. as pessoas. Não tem como Ah, não ser, Dani. é verdade, né? Então, eu vou aproveitar para começar contando um pouquinho como que a gente se conheceu. Na verdade, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, eu e a Fernanda. Nós nos conhecemos enquanto estávamos fazendo um curso sobre teoria U, né? Um U-Lab. E aí a Fê escreveu alguma coisa lá no grupo e eu falei, gente, quero me conectar com essa pessoa incrível, assim. Né? E começou aí, depois disso, muitas conversas, né? Então teve uma sincronicidade, assim, da vida que colocou a gente em contato. E depois Uhum, disso foram muitos, muitos papos, né, Fê? uhum. E a gente falou sobre vários temas, assim, sempre era uma explosão de coisas que a gente encontrava sentido juntas, né? Então, queria dizer que eu aprendo muito com ela, muito com a Fê, e espero que esse papo também seja muito inspirador para outras pessoas. Queria Hum. pedir para você se apresentar, então, Fê. Ai, Dani, primeiro eu quero dizer que eu também aprendo muito com você e que esse nosso encontro, a gente já falou sobre isso, mas eu, para mim não parece que a gente nunca se abraçou, porque eu me sinto muito abraçada com os nossos papos e com a nossa troca. Então eu quero te dizer que a gente está perto, né? Assim, eu acho que a gente hoje, com toda essa situação, a gente está experimentando um pouco disso, dessa conexão à distância, mas que vem de uma coisa interna, assim. Eu acho que está todo mundo experimentando isso de alguma maneira hoje, experimentando essa coisa de que a gente não precisa estar perto para estar junto e inteiro na relação, né? Enfim, então eu que quero te agradecer e dizer que eu também aprendo muito com você. Bom, eu sou a Fernanda, eu sou originalmente atriz. Eu sempre digo que eu sou originalmente atriz porque essa é a minha primeira formação, a minha formação de alma, que eu escolhi, mesmo sem ter muita consciência de onde isso ia me levar. E foi essa escolha que me trouxe até aqui, que me trouxe a atenção ao meu sentir, atenção interna. Foi essa escolha de ser atriz. Hoje eu sou terapeuta corporal,
No meio do caminho, eu tenho uma formação em administração de empresas e hoje eu trabalho com desenvolvimento de liderança e trabalho em equipe, utilizando os princípios do improviso dentro da liderança e do trabalho em equipe e como uma ferramenta de desenvolvimento humano. E todos os princípios que o improviso trabalha no nosso desenvolvimento. Quero te convidar a se apresentar também, Dani, para quem do meu que está aqui no seu, te conhecer também. Sim, sim. Então, eu, como base, tenho a fonoaudiologia. E depois disso, muitas buscas, né? Muitas caminhadas. E aí eu conheci a comunicação não violenta e depois a disciplina positiva, a teoria U, né? Que nos fez nos encontrarmos, enfim. E hoje eu trabalho especialmente com grupos de pessoas no desenvolvimento humano, né? Eu acredito muito nisso, que a gente em círculo. Eu sou facilitadora de círculos de paz também, né? Isso é bem importante. Tudo que eu faço acaba tendo esse contorno, né? Essa metodologia que para mim faz tanto sentido. Então, são tecnologias de diálogo para mim, né? Então, que trazem uma potência da gente conseguir se comunicar. Eu acho que essa busca teve tudo a ver com a minha necessidade de melhorar isso, melhorar a minha capacidade de me comunicar com as pessoas, melhorar as minhas conexões, né? E hoje, então, eu trabalho com grupos de pessoas, pais, educadores, quaisquer pessoas que queiram melhorar as suas relações e as suas conexões. É isso, acho que para resumir um pouquinho. E eu queria, então, contar o que fez com que a gente quisesse ter essa conversa aqui pública. Porque foram muitas, muitas conversas que não eram públicas, eram nossas, né? E teve um dia que eu vi o trabalho que a Fê começou a fazer. Eu acho que você começou a fazer na pandemia, né, Fê? Os vídeos com poemas. Um pouquinho antes, Dani. Foram, acho que umas 2 semanas antes foi que eu comecei a fazer. E se intensificou, né, com a pandemia. E aí eu vi um vídeo no YouTube desta mulher interpretando um poema do Fernando Pessoa, que ela vai fazer isso hoje pra gente aqui. E a partir desse poema vieram muitas conversas e muitos olhares, né? Que eu vejo que a gente foi colocando isso. Tô vendo o Nathan escrevendo que Acabei de chegou. ver! Que Já vi lindo! várias pessoas, amigas, que entraram. Que coisa boa. Um beijo, Nathan. E aí, a partir desse poema, que a gente vai ganhar de presente aqui hoje de novo, a gente vai conversar sobre esse universo que deixou a gente tão encantada, assim, né? Falando cada vez mais sobre ele. Então, Fernanda. Deixa eu contar para as pessoas que eu tenho esse canal no Insta, que é o Provocações Poéticas, @provocacões poéticas, sem acento e sem cedilha. E eu comecei a fazer isso, eu atuar não é mais a minha primeira atividade. Eu comecei a fazer isso por uma inspiração, eu não sei dizer. Não tive pretensões com isso. Isso tem me trazido muitas conexões. E essa ideia da gente conversar aqui foi uma delas, né? Embora a gente já viesse se conectando tempos antes, mas essa conversa parte desse poema. E tem um canal também no YouTube onde tem lá tudo meu. Inclusive hoje está reestreando a Favorita, que eu participei. Está reestreando no Globoplay. E eu participei da Favorita, da novela. Tá tudo lá no meu YouTube. Então é Fernanda Padilha. E aqui nessas redes, Fernanda B. Padilha. E Provocações Poéticas também. Enfim. Esse poema é do Fernando Pessoa. Tá aqui na minha frente. Ele não está decorado, tá? Eu vou ler.
Então foi esse poema que a Dani se inspirou. Tenho tanto sentimento. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que eu sou sentimental. Mas eu reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento, que eu não senti, afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa, que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual a errada? Ninguém nos saberá nos explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Fernando Pessoa. É. Ai, ai. Aí eu vou dizer o que que ele me tocou naquele momento, né? Acho que tinha muita coisa acontecendo, né? A gente estava imerso em uma realidade completamente diferente. E ele me tocou porque eu estava pensando muito nessa época, estava investigando, né? Como que a gente lida com aquilo que a gente pensa, com esse universo que a gente chama de pensamentos nossos, né? E com os nossos sentimentos. Enquanto às vezes a gente se coloca numa experiência de caos emocional em função de tentar, às vezes, dar muita voz para o que a gente está pensando e às vezes dar muita voz para o que a gente está sentindo, ou a gente pensar que isso pode ser uma coisa antagônica muitas vezes, né? E esse poema, ele coloca até algumas palavras que para a gente da comunicação não violenta, ele fica assim, fala dessa vida que é errada, né? Qual é a vida que é errada e a vida que é sentida? Como se fosse realmente uma coisa oposta à outra, né? E ele me provocou também, já que são provocações poéticas, ele me provocou também a pensar nisso, assim, do quanto às vezes a gente acredita muito naquilo que a gente pensa. E que às vezes são grandes interpretações, às vezes são grandes projeções, né? Às vezes são rótulos, às vezes são pesos que a gente vai colocando na nossa mochila, né? Então ele fala dessa vida repensada e da vida que é vivida, né? Então eu acho que é um grande convite a gente olhar para isso. A gente cria histórias, a gente cria coisas muitas vezes com esse pensamento, né? E um grande convite para mim é como a gente pode afinar tudo isso, como a gente pode tornar os nossos pensamentos e sentimentos aliados, né? Para a gente se encontrar, para a gente encontrar aquilo que é mais bonito dentro da gente, que a gente precisa mais, né? E, enfim, aí vem muito isso, assim, o que que nos conecta com a vida, né? O que que nos conecta com o que a gente realmente se importa, com o nosso centro, de alguma maneira, né? Mas eu não queria ficar falando sozinha, isso foi o que me provocou. Eu acho que disso que você traz, Dani, para mim vem uma coisa muito forte, assim, de que a gente realmente não é educado em todos os sentidos das educações que a gente recebe pela vida. A gente não é educado a integrar e aliar emoção com sentimento, porque a gente aprende que está separado. A gente aprende desde criança, a gente aprende na escola, a gente aprende com a nossa criação familiar, religiosa,
não estou aqui falando de religião, mas assim, não vou nem falar de uma e de outra, mas de alguma maneira a gente aprende que aprender é algo apenas racional. E a gente vai na escola para se desenvolver apenas racionalmente, como se tivesse separado mesmo. E aí a gente fala assim, eu vou trabalhar minha mente, eu vou trabalhar meu corpo. É como se fossem duas coisas separadas e a gente fica nessa dualidade de que está separado, nessa ilusão de que está separado razão e sensibilidade. E a gente, muitas vezes, a gente se acha um ser estranho, porque a gente se sente tão sentimental ou tão racional. E às vezes porque coisas foram impressas na gente que a gente acreditou, né? Então, quem tem muita sensibilidade, quem tem uma sensibilidade, porque é importante também falar que dessas, eu entendo, eu vejo como 3 centros de decisão, assim, o pensar e o sentir e o agir. Tem gente que pensa mais, tem gente que sente mais, tem gente que age mais, e aí sem pensar e sem sentir, mas eu acho que essa afinação dos 3 e aquela figurinha que você postou hoje no Story, que é afinando, porque afinando o cérebro, o coração, e aí tocando. O tocar é a ação. Então é a ação integrada com o sentir e com o pensar, né? Eu acho que isso faz sentido para mim. De não ter essa coisa separada, fragmentada, que pensar é uma coisa, que sentir outra coisa. E faz sentido para mim pensar nessa integração. E eu muitas vezes, por ser uma pessoa sensível, por ter uma sensibilidade natural, muitas vezes fui rotulada como sentimental, como sensível demais. Sou pisciana, sou do signo de peixes. Então isso foi assim, para mim durante muito tempo, um problema. Aí, atriz, nossa, dramática demais e sentimental demais. Porque sim, eu sinto. E aí eu acreditei durante muito tempo que eu não tinha uma razão muito bem desenvolvida. Eu acreditei isso. Para mim, eu achava que eu não era nada racional. Quando eu comecei a deixar esse rótulo, aceitar sim a minha sensibilidade, porque sim, ela é natural, minha, e não tem problema nisso, mas eu comecei a olhar para a minha razão, porque é como se eu também desprezasse essa razão. Desprezasse não, eu achasse que não existia em mim. Eu comecei a olhar para a minha razão. Eu comecei a desenvolver um lado objetivo, criar esse lado objetivo, alimentar esse lado objetivo, essa razão que eu achava que eu não tinha. E aí eu comecei a me perceber, sim, uma pessoa racional também. E aí eu comecei a integrar essa coisa da razão e da sensibilidade de maneira natural. E aí as minhas ações hoje, naturalmente, elas já se encaixam. Às vezes dá uma desafinada. Às vezes dá uma desafinada. Geralmente essa desafinação vai para o sentimental, que é a minha natureza mais desenvolvida, assim, mais que já nasceu, que já, né? Geralmente, às vezes vai para a razão também, às vezes mas geralmente quando a gente começa a considerar esses dois, aí vem naturalmente uma ação afinada, porque eu estou considerando os dois, né? Uhum. E para mim faz sentido assim, e para mim meio que funciona desse jeito. Falando de experiência mesmo, né? De como foi comigo, assim. Como é comigo. Então,
quando eu fui buscar aprender a comunicação não violenta, era muito por causa disso, né? Porque sendo muito sentimental, muitas vezes eu movia a partir disso, né? A partir das emoções, mas sem isso amadurecer muito, de uma forma impulsiva, né? Então, eu acho que nesse momento, quando a gente fala dessa afinação, é isso, assim, sim, as emoções elas têm muito a dizer. Elas estão aqui, elas estão me contando sobre o que é importante, né? Mas existe uma diferença entre ser uma pessoa que se norteia por isso, que recebe bem o fato de ser um ser emocional na sua... qual a palavra? Me fugiu, mas ser mais com uma natureza emocional do que racional, porque existem pessoas que são mais racionais, né? E isso passa muito pelas nossas experiências de vida, pelos astros que estavam ali quando a gente nasceu, por uma série de coisas, né? Isso passa. Mas eu posso sim ser emocional. Eu busquei a comunicação não violenta porque vinha muito essa frase, assim, principalmente do meu marido, assim, pensa antes de falar, pensa antes de fazer as coisas, não pensa. Então, é um convite de aliar realmente. Não é não vou considerar os meus sentimentos, mas ao invés de reagir, eu posso responder. Eu posso ir um pouquinho mais devagar, né? E colocar isso de um jeito mais afinado. E quando você estava falando do pensar e do sentir, né? E do agir, me vem uma fala do Cláudio Tebas falando sobre sapiens, né? Mente, pensar, ludens, lúdico vem dali, do sentir, né? E faber, o fazer. Então, como que a gente consegue nutrir durante toda a vida que isso esteja alinhado? Porque o que acontece é que quando a gente está na educação infantil, se trabalha muito ludens, muito sentir, muito corpo, muito essa socialização. E aí parece que vem uma ruptura quando a gente entra no primeiro ano, né? O primeiro ano é aquele ano de transição hoje, mas aí já vai sendo muito chamado para a mente. E parece que a escola lá traz muito isso, né? Eu vou aqui, o ser humano fica, a gente começa a ser ensinado a ser cabeção, mental, né? Então existe um meio termo e talvez um longo espectro de cores entre ser apenas racional e ser apenas emocional, né? Que esse é o grande convite. E aí, Eu acho. pode Não, falar. pode. Não, diga. Achei que você... achei que tinha dado uma respirada. Pode falar, Dani. E aí, o grande convite da gente entender que a gente pode ser tudo, que a gente pode receber muito bem os sentimentos que estão ali, porque eles vão contar pra gente de algumas coisas importantes. E que os pensamentos, eles também contam, eles contam sobre nossa história, eu acho, muito, sobre as nossas experiências, sobre o que foi aprendido, né? Então, como a gente pode usar isso? Como a gente pode usar essa moldura que a gente tem, né, na nossa experiência de vida e se atualizar com o que a gente está sentindo agora e a partir disso fazer um caldo bom, vamos dizer assim, que eu estou adorando usar esse termo. Isso dá um caldo. Agora sim. Dani, quando você fala que a gente, quando é criança, então a gente trabalha o Ludens, né? Depois parece que a gente tem que deixar isso de lado. Eu acho que é uma distorção, posso dizer assim, me ver essa palavra agora, dessa passagem de momento, passagem de ciclo, talvez. É como se a gente tivesse que deixar a nossa criança de lado, mas tivesse que rejeitar. E eu acho que
que isso tem a ver com a maneira da gente aprender a desapegar daquilo que foi bom. Porque quando a gente acha que desapegar é só daquilo que não foi bom, do que não serve mais. Então, assim, aí o que eu faço? Eu jogo fora. Ou então eu saio, de repente, de uma relação e aí bato a porta porque não serve mais. Ou então, simplesmente porque não tenho mais aquela pessoa, porque finalizei um ciclo com aquela pessoa. Então eu desprezo. Eu desprezo tudo aqui que não me serve mais. Só que aí, isso não é desapegar. Desapegar mesmo é um ato de amor. O amor, de verdade, ele é desapegado. Então, quando eu aprendo a desapegar daquilo que foi bom também, eu aprendo a ficar com as coisas que foram boas. E aí, eu saio da infância e entro para a adolescência, depois saio da adolescência e entro para o adulto, depois eu separo, saio dos meus pais e vou para a minha vida adulta, depois eu caso, paro de ser solteira, caso, encontro alguém, vou casar, ou me juntar, sei lá o que for. Mas eu faço essas transições pegando aquilo que foi bom, ficando com o que foi bom e aprendendo nesse caminho. Mas para isso eu preciso desapegar de uma forma amorosa, e não desapegar, ai, tchau, vou bater a porta, porque não... Acho que... E aí a gente começa a integrar as nossas diferentes fases e ficar com aquilo que foi bom. A gente aprende, a gente guarda aquilo que foi bom. E despreza, não precisa desprezar tudo. É como o nosso corpo. O nosso corpo, ele, naturalmente, a gente se alimenta e a gente não fica com tudo. O que não serviu, o que não é bom, o nosso corpo elimina. Aí a gente pode fazer assim também. A gente pode prestar atenção nessa natureza nossa e fazer assim também. Ficar com o que foi bom e aquilo que não é construtivo, a gente deixa embora, desapega. Sem falar, tchau, não quero mais. Não, simples assim, a gente fica com o que foi bom. Acho que, de repente, essa maneira de pensar nessas nossas mudanças pode ser construtiva para a gente nas diversas passagens e nas diversas mudanças da vida, né? De repente, pode ser uma maneira de tornar as nossas passagens de ciclo com mais integração. Me ocorreu isso agora. Enquanto você estava falando. Tá tudo certo, é assim. Os nossos papos são assim. Não está tudo programado, gente. Quem tá ouvindo a gente, não tá tudo programado. A gente sabia que a gente queria partir dali, né? Fiquei pensando nisso tudo que você tá falando, né? Eu acho que esse desapego, né? É uma coisa que eu aprendi de verdade só quando eu fui improvisar, quando eu fui trabalhar com improviso, porque antes eu achava que eu sabia, mas eu não sabia não desapegar. E assim, é uma coisa que eu achava que eu fazia, né? Porque tenho a minha mente aberta, sou atriz. Mas não, eu não tinha não. Só quando eu fui improvisar que eu aprendi de fato. Porque aí eu preciso integrar o pensar, o sentir, o agir. Porque eu vou responder e aí não cabe quando eu preciso ir, porque é na hora. E eu comecei a fazer um tipo de trabalho que a gente escutava as histórias das pessoas e recriava essas histórias a partir de um significado. E o significado, ele é sentido. Ele não é racional. Na verdade, ele é essa junção dos dois. Eu sinto e dou um significado para aquilo. É como se fosse um ciclo, assim. É uma coisa que vai alimentando
dentro da gente. E eu preciso decodificar essa sensação para recriar essa história de maneira artística. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, essa integração, sabe? Do pensar, do sentido agir. E aí o agir, ele tem uma coisa também de maturidade, assim, que te leva para ação, porque eu preciso agir, eu preciso ir. E aí eu tenho, ai, não cabe assim vitimização. Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque é você com você ali, você com seus recursos internos que você vai para ação. E aí você dá o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, com esse movimento que eu falei ali interno, a coisa começa a vir e você começa a decodificar o que está sentindo para colocar em ação. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui, Dani. Andressa, peraí, que está saindo aqui. O que o mundo pede agora é um desapego da vida que tínhamos. Não está tudo igual, o cenário mudou. Para improvisar, precisa desapegar. O Celso aqui está falando do energia, corpo e mente. É isso, precisa desapegar. E desapegar de uma maneira antiga, que é uma nova maneira. Agora, como que vai ser depois? Eu não sei se vai ser esse normal, né? Que a gente fala, vai voltar ao normal. Eu já me Qual pego nessa normal? palavra. O que é normal? Porque para mim, normal tem a ver com normas, né? E que norma será que a gente quer continuar seguindo, né? O que a gente quer que seja diferente? A partir da onde que a gente vai, né? E quando fala disso do desapego, me vem muito a questão do controle. Talvez esse desapego seja o desapego do controle, né? Exatamente, Dani. Que às vezes é mega mental, né? A gente fica nessa coisa do controle, que na real, às vezes as pessoas falam assim, eu aprendi que eu não consigo controlar tudo, né? Aí eu fico pensando assim, mas será que a gente controla alguma coisa, né? A gente controla pouquíssimo da nossa vida, né? E eu acho que o desapego, para mim, ele tem a ver com isso, né? Que quanto mais eu vejo que eu tô querendo controlar alguma coisa, isso me trava, isso me paralisa, né? A Andressa falou também, normal de quem, para quem, né? Exatamente. Quem escreveu essas normas? Né? Quem fez isso? Gente, intervenção de filho. Não dá. É urgente. O negócio da água não tá fechando. É urgente porque o negócio da água não está fechando. Como a gente faz agora? A gente improvisa como? Não vou Ô, conseguir, Dani, filha. Dani, você quer ir lá que eu fico aqui? Vai lá Fica resolver. um pouco, eu já volto. Fico. Eu vou falando aqui. Gente, isso é improviso que acontece. Principalmente agora, nesse momento, que a gente está todo mundo em casa. Eu também tenho um gato aqui, que pouquinho antes da gente começar a live, ele subiu na mesa e derrubou meu copo. E aí ele destruiu todo o meu set aqui com o computador, com a minha folha que eu tava. E aí, paciência, fui lá, peguei um pano, enxuguei, deu tempo de começar aqui. Isso também é integrar esse momento que a gente está agora. Integrar esse cenário que é o que a gente tem agora. Esse cenário de coisas acontecendo. E a gente está aqui fazendo uma live, de repente surge uma urgência ali e precisa ir lá resolver. Então, a gente faz o quê? Pega e integra tudo isso. Dani, eu tô falando aqui que isso é improvisar, que isso é integrar com o cenário que a gente tem. Nós estamos agora todos em casa, coisas acontecem. Aí a gente vai lá e resolve sem problema. Deu certo, Dani? Deu certo. Então tá bom. Ai, gente do céu. Tá tudo bem, tá tudo bem.
Sim. Isso tem a ver aqui com o cenário. Quem falou do cenário é outro, eu também falei que o cenário é outro. É isso, coisas vão acontecendo e a gente vai dialogando com o que acontece à medida que acontece. Porque a gente, é como a Dani falou, a gente não tem controle das coisas que nos acontecem. E esse modo controle, eu acho que agora a gente está entendendo, né? Acho que agora está todo mundo entendendo que a gente não controla a vida, os acontecimentos. A gente tinha uma vida lá há 2 meses atrás, que de repente, para mim, pelo menos em 2 dias, mudou tudo. Parecia que alguém tinha feito assim, pegado minha vida e tirado. Mas o que é que fica? O que é que fica disso tudo? O que é que fica de mim, da Fernanda, com tudo que eu tinha que foi tirado, que foi levado? A impressão que eu tinha nesses 2 dias foi um período nesse início. Eu falei, gente, mas eu tinha uma vida, tudo foi embora. Eu falei, mas aí o que eu faço? Olha para mim e falo, não, o que que ficou? Ficou o que eu tenho, que ninguém me tira. Que sou eu com os meus valores, com o meu aprendizado, e aí vamos seguindo aprendendo. Isso também tem a ver com o improviso, da gente seguir aprendendo, a gente seguir, entender que a gente é aprendiz. E a gente é aprendiz da gente, né, Dani? Essa coisa da gente reconhecer reconhecer as nossas necessidades, mesmo a gente que tem atenção para isso, às vezes é difícil reconhecer as nossas necessidades. E a nossa comunicação, de maneira geral, em todas as nossas relações, toda a nossa comunicação, acho que você pode falar até com mais propriedade aí por ser da comunicação não violenta mesmo, porque a nossa comunicação ela tá baseada nas nossas necessidades, mesmo que a gente desconheça. E às vezes a gente está com uma comunicação que não está funcionando, que tá causando e nem a gente está percebendo qual é a nossa necessidade que está levando a nossa comunicação daquela maneira. Eu fiquei pensando, Fê, se você não quer contar por alto aquela experiência lá, porque a gente talvez possa pegar esse exemplo e ir desenhando isso de uma Uhum. forma mais interessante, assim. Porque eu acho que vai ilustrar, né, isso que você Sim, está falando. Muitas vezes, na comunicação não violenta, a gente explora todas as nossas. Tudo que a gente faz. Então, tem uma frase muito célebre do Marshall Rosenberg, que é a pessoa que organizou, sistematizou a comunicação não violenta, que é a seguinte: todo ato humano acontece para atender necessidades, ou uma necessidade ou necessidades. Todo ato. E que a violência, né, muitas vezes, ela não é compreendida. A gente vê aquela outra pessoa como um inimigo, muitas vezes, né? Mas o ato violento, segundo Marshall, é uma tentativa trágica de atender necessidades. Mas as necessidades são as mesmas, né? Então, ontem mesmo, antes do teu exemplo, estava discutindo um tema polêmico com meu marido, e chegou um momento que a gente falou de valores e de quanto a gente estava diferente. E aí ele questionou e eu falei, é verdade. Não são os nossos valores. Os nossos valores são os mesmos, né? Eu me lembrei de novo, eu me reconectei com isso. Os nossos valores são os mesmos. Aonde a gente está divergindo? Nas estratégias. Em como a gente cuida de atender essas necessidades. Como a gente cuida, como a gente acha que a gente pode agir, pensar, enfim, se posicionar para cuidar das nossas necessidades. São as estratégias. Né? E aí que vem o conflito. O conflito não está nas nossas necessidades, naquilo que importa, porque elas são universais. O conflito está nas estratégias. E aí eu vou te convidar para contar esse exemplo por alto, para dizer por onde que a gente caminhou também. Uhum. É,
nessa conversa que a gente teve, que a Dani me convidou, vamos conversar sobre isso, sobre esse poema, sobre a razão e sensibilidade e tal, que a gente nem tinha esse nome ainda. É, a gente, a gente sempre cai nas nossas questões pessoais, porque é o que a gente experimenta, né? Então é o que está vivo na gente que a gente sempre cai nesse lugar. E aí eu contei para Dani um conflito Situação. uma situação que eu estava vivenciando, que eu não estava conseguindo identificar. E eu contei para Dani, fui falando um monte de coisa. E a Dani me dizia, isso que você tá. Ela fazia essa checagem, ela falava, não, então o que você está trazendo para mim, eu estou vendo isso, isso e isso. E aí, eu mesma me escutava, e através dessa visão da Dani, eu fui conseguindo me ver e com uma pergunta que ela fez, que me fez investigar, ir para esse lugar, ir para essa afinação. Peraí, é o que eu tô pensando isso ou eu tô sentindo isso? E aí, aquilo foi decantando em mim e eu voltei para minha afinação. E dias depois eu consegui me comunicar com a pessoa de maneira muito integrada com o que eu estava sentindo. Porque a partir do momento que a gente identifica isso, as palavras, a maneira com que as palavras vai, a maneira com que essa comunicação vai sendo construída, ela fica muito clara para mim e para o outro. Não tem como o outro não entender se eu tiver claro para mim a necessidade que eu estou cuidando, e o outro vai entender. Isso está também na maneira com que a gente diz. E aí eu acho que cai na estratégia. Porque as palavras, eu posso ter um texto aqui do que eu disse, mas dependendo de como eu vou dizer que é o meu lugar interior, como eu vou dizer, de que necessidade que é que eu estou cuidando ao dizer isso, é a maneira com que eu digo que vai fazer com que o outro entenda, que essa comunicação fique clara. A gente não tem como garantir o que o outro vai entender, né? Mas a gente pode deixar isso mais claro ou não. E a gente pode estar firmemente agarrado nas nossas necessidades, né? Esse é o grande convite, que a gente segure firme as necessidades e com muita leveza as estratégias. Então, acho que um exemplo legal daquela conversa é que tinha muito pensamento e sentimento, e eles estavam juntos, eles estavam ali, tinham pensamentos e sentimentos que às vezes contavam histórias para você. Você se contava histórias a partir daquilo, porque a gente acha que tem uma só, né? Uma voz, né? Que é a gente, que é como eu penso. Mas na verdade são muitas vozes dentro da gente, né? Uma voz que cuida talvez de uma necessidade de segurança, uma voz que cuida daquilo que a gente está realmente precisando. Eu preciso me expressar, eu preciso deixar claro, mas eu quero deixar claro, mas tem uma voz que diz assim, mas se eu falar isso desse jeito, eu vou estar tão vulnerável para essa pessoa e eu não quero ficar vulnerável agora nesse momento. Né? Então, pode ter muitas vozes dentro da gente mesmo, e são as nossas vozes. São as vozes que contam das nossas experiências, da nossa história. Né? De muitas vezes que talvez a gente se expôs e que se sentiu fragilizado, que a gente não se expôs, não falou num lugar com pessoas que sabiam valorizar aquilo que estava sendo trazido e sabiam cuidar disso de uma forma respeitosa, né? Então existe uma voz que muitas vezes pede que a gente se proteja, que a gente quer segurança, que a gente quer. E aí eu vou talvez ficar mais forte, eu vou ficar mais assertivo naquilo que eu vou falar. E vou trazer muito do meu racional. Mas existe... Ai, a Lili falando que tá lindo o papo. Obrigada! Ai, que bom.
existe uma voz que quer se vulnerabilizar, que quer falar daquilo que mais importa, né? Como que eu vou afinar, aliar essa potência que eu tenho, que é sapiens, que é do meu pensamento, né? Que eu consigo fazer uma organização, que eu consigo comunicar aquilo, mas sem deixar de lado aquilo que eu sinto. E como que eu posso expressar o que eu sinto de uma forma que não vá me deixar, de alguma maneira, me despedaçar diante do outro, que eu possa estar firme naquilo que está me importando. Então, eu acho que nessa conversa que a gente teve, ficou muito, muito claro que você tinha necessidade de cuidar de integridade tua, Dignidade. né? Dignidade, clareza, poder pessoal, né? Enfim, você precisava cuidar de você. E quando a gente pode ir para o outro com mais clareza sobre o que a gente está cuidando de nós e do outro e da relação, né? A gente tem mais chance de conexão. Acho que esse é o grande convite, né? A comunicação não violenta não ensina a gente a querer ter conexão. Não. Mas ela pode apoiar se o nosso desejo de conexão é genuíno. Se o nosso desejo... E pode ser uma conexão comigo mesmo. Olha, eu quero... isso é tão importante para mim que eu preciso cuidar disso. É vital. E aí vai chegar no outro com essa força, com essa energia interna, né? Eu acho que é quando a imagem que me vem quando você fala dessa força e acho que é dessa integridade, dessa inteireza, que esse aliar esses centros de decisão, assim, para mim traz uma coisa de eu ter as minhas raízes, de eu fortalecer a minha raiz, que é aquilo que mais importa para mim, que é aquilo que me nutre, que é as minhas necessidades, os meus valores, eles estão ali, que qualquer ventinho não vai derrubar. Pode ser um vendaval, mas não vai derrubar. Para mim, vem com quando a gente tem clareza dessa necessidade, o vento do outro também não vai fazer a gente se derrubar. Porque a responsabilidade de manter essa força é nossa, não é do outro. Porque o outro pode dizer, a gente não tem controle do mundo do outro, do mundo interno do outro. A gente pode cuidar do nosso, e aí é um cuidado que não para não, gente. É igual a casa da gente. Não tem sempre coisa para fazer em casa? A gente faz e tem sempre alguma coisa. A gente tem sempre alguma coisa ali para olhar, para cuidar. E aí a responsabilidade é nossa dessa inteireza desse lugar. E quando eu penso nesses centros de decisão, se a gente for pensar, no sentir, no agir, se a gente está em um só, e todos eles têm a sua essência e essa distorção que vem do medo. Do que eu estou com medo para... quase o controle está sempre ali, né? A necessidade do controle, da segurança e de controlar. Mas quando eu tô em um só, eu estou focada... se eu estou aqui, eu estou focada nesse medo, nessa distorção que está aqui nesse medo. Se eu estou sentindo, eu estou focada na distorção. Quando eu me permito acessar esse outro centro, se eu estou na cabeça demais, e aí eu vou pro sentimento, e eu permito abrir esse sentimento, o que é que investigar? O que é que eu estou sentindo? Eu acesso uma outra fonte de sabedoria. E aí eu não foco naquele medo, eu não fico alimentando aquele medo. Eu vou para um outro centro e aí eu entro num movimento que vai restabelecer esse centro. Quando eu não fico em um só.
quando eu não fico focada porque tá baseado no medo quando vem destrutivamente, assim, quando eu venho querer controlar, e aí eu tô focada no medo. E aí eu desfoco do medo e vou para minha sensação. Peraí. E aí eu vou investigar. Precisa de uma pausa mesmo. Eu preciso respirar, abrir espaço interno. A respiração, nossa primeira fonte, né, de abrir espaço interno e fonte de energia para a gente perceber. Peraí, deixa eu abrir espaço, deixa eu sentir. E aí a gente acessa outras fontes de sabedoria que a gente não estava considerando, porque a gente estava focada no controle da coisa que vai acontecer. E a gente acessa outras fontes outros centros de decisão e movimenta tudo, integra tudo e alia tudo, afina tudo, Sintoniza tudo, né? sintoniza, É. equaliza. Fê, a gente tinha combinado de te avisar quando faltasse 15, agora já falta só 7. Olha, o papo tá tão gostoso que eu ficaria mais. Peraí, deixa eu ler. Com certeza, se não fugirmos. Ai, peraí, fugiu De aqui. emoções, como De medo, emoções abrimos como medo. espaço Para para aceitação e a aceitação. criatividade, exatamente. A conquista da sabedoria, exatamente a aquisição da inteligência emocional. Exatamente. Dani, tá tão gostoso que eu passaria mais 3 horas aqui conversando. Eu também. Mas eu gostaria que a Fê contasse pra gente desse trabalho, né, do Impromediação. Conta um pouquinho pra gente, daí a gente vai se É, despedindo. eu comecei falando que o improviso é como um carro-chefe para mim, porque ele trabalha muito essa coisa do pensar, sentir, agir de maneira integrada. E, e ele, para mim, é um carro-chefe de trabalho em equipe, de liderança, que é o que vem e é o que me move, né? Porque eu trabalho em mim essas coisas, eu vivo isso e eu gosto disso. E aí, na sexta-feira, vai ter o Impromediação, que é um workshop online que vai acontecer pela Auge Mediação, que é uma câmara de mediação, e Impromediação, o improviso agregando valor à mediação. Embora seja numa câmara de mediação, que é a Auge, o Impromediação não é só para mediadores. Na verdade, para mediadores no sentido de que todos nós hoje estamos mediando uma maneira de viver antiga, que a gente falou um pouquinho aqui. Uma maneira de viver antiga com uma nova maneira. Então, estamos todos aqui agora. Eu estou me vendo aqui que eu estou no meio. Eu estou no meio de duas coisas aqui. Eu estou aqui no meio. Então, a gente está mediando essa nova maneira com a velha maneira. A gente está no meio. A gente ainda não tem o que vai ser, mas a gente tem uma velha maneira e a gente precisa deixar emergir uma nova potência e improvisar. Muita gente pensa que improvisar é fazer de qualquer jeito. Eu digo que improvisar é a gente fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então eu convido quem quiser conhecer o Impromediação, na link da minha bio então quem me adicionar aí no Instagram, na link da minha bio tem um linkzinho para ter mais informações e se inscrever. E se você vier, será muito bem-vindo. Fê, queria te agradecer muito, muito, Dani, eu que te muito. agradeço. Eu que te agradeço. E agradecer as pessoas que acompanharam o nosso papo. Para mim foi um passo à frente com o teu apoio. Obrigada, minha querida, e obrigada por todas as pessoas queridas que estiveram aqui com a gente. E espero que essa conversa possa ter contribuído, né? Eu que te agradeço, Dani. Obrigada a todo mundo que está aí também, que eu conheci hoje. Sejam bem-vindos também ao meu mundo. E
E muito, muito obrigada pelo convite, Dani. Acho que a gente pode, de repente, fazer mais isso com arte, de repente, poema, e a gente pega um assunto e vai, de repente, pode ser um caminho, né? Eu gosto da ideia. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo. Um Obrigada. beijo e uma boa semana, né, para todos nós. Obrigada Um a todos beijo. nós. Gláucia falando. Um beijo. Beijo, beijo. Glaucia, Vou beijo. encerrar. Gláucia, minha irmã de alma. Ah, também? É. Márcia, querida. Que delícia. Um beijo, gente. Beijo, beijo.